Oi? Tem dois. Um tá aparecendo no slide, outro aparece ela. Boa, Pronto. garoto! Como aí? Essa posição Boa, aqui, ó. inteligente. Descobriu Ó. sozinho. Polegares para frente e o restante dos dedos para trás. Todo mundo está acompanhando? Alright. Certo? Eu vou colocar aqui por trás, ó. Levantar meu cabelo, ó. Vou colocar aqui por trás, ó. Os polegares vão precisar ficar aqui, ó. No meu queixo. Tá? E atrás eu vou tentar aproximar pelo menos esses 3 dedos aqui, ó, para eles se entrelaçarem. Certo? Então, eu vou fixei, ó, meu pescoço não gira, ó. Se eu não fixar os dedos lá atrás, se eu soltar, ó, foguei, ó. Ó. Vou apertar de novo, ó. Veja o movimento do braço, ó. Apertei, ó. Por mais que eu tente, eu não consigo. Então, a pessoa caiu, cara para baixo, né? Tá sangrando, vomitou, alguma coisa assim, fixei, ó, e eu vou lateralizar um pouco a cabeça dela. Qual foi a colocação? Não entendi. Se cair de costas, é muito procedimento. Porque às vezes leva um chute na perna e é de costas. É falta o ar. De frente, tá? Cara pro chão. Qual foi a colocação? Qual foi a colocação de Brasil? Professora, lateraliza só a cabeça ou o corpo todo? Se eu visualizar que a pessoa não tem outras fraturas, eu posso lateralizá-la toda. E para lateralizá-la toda, eu vou precisar da ajuda de mais uma outra pessoa, talvez até de mais duas, porque vai ficar uma pessoa no tronco e outra pessoa nos membros inferiores. Se eu visualizar que tem fraturas, que tem escoriações, então eu vou mexer só com a cabeça. Eu mexo só com a cabeça e lateralizo. Certo? Deixa eu pegar ali uma bonequinha. Espera ainda. Vamos dinamizar a nossa aula. Vai pegar a boneca pra tu, Anderson. E esse barulho aí, chiado aí, Anderson, no seu microfone? É um um rato, hein? Você avião. tá criando aí? É o ventilador de última geração, pô. Tá aprendendo a andar de avião agora, antes? Todo mundo consegue ver minha bonequinha? Sim, pronto. Imaginemos que minha bonequinha caiu, ó. Carinha pro chão. Certo? Se eu... Ai, que lindo, Sam! Se eu percebo, se eu visualizo o corpo dela e vejo que ela não tem fraturas, né, que não tá, o corpo não tá rasgado, ela não tá se queixando de dores, enfim. Eu posso, com a ajuda de mais uma ou duas pessoas, fazer a lateralização dela. Uma pessoa vai segurar a cabeça, uma pessoa vai segurar o tronco e outra pessoa vai movimentar os membros inferiores, tá? Se eu vejo que essa vítima, ela está se queixando, ela está relatando, ou você conseguiu obter informações de que ela caiu bolando no chão, por exemplo, então eu não vou mexer com o restante do corpo dela, eu vou só mexer com a cabeça, para poder preservar as vias aéreas, certo? Deu para todo mundo Aí, no entender? caso, não apoia a cabeça dela quando lateraliza? A cabeça dela Com vai alguma estar coisa? apoiada. Sim, detalhe. Se você, uma vez lateralizando a cabeça, essa cabeça você não solta mais, você vai ter que ficar lá, apoiando. É Obrigada. justamente essa a minha dúvida. Obrigada. Foi Anderson? Yes.
Pronto, Anderson, obrigada pela colocação. Uma vez lateralizado essa cabeça da vítima, eu não solto mais, eu fico lá até o resgate chegar para poder fazer a imobilização, tá? Se o corpo dela, eu conseguir lateralizá-la toda, aí sim eu tenho como colocar um apoio para poder manter essa lateralização dela e aí eu posso sair. Mas lateralização só de cervical, eu fico para poder apoiar, porque se eu soltar, de repente esse pescoço ele pode ter algum caimento. E aí esse caimento pode prejudicar a cervical e a vítima ter algum tipo de complicação. Todo mundo entendeu? Professora, Fabiola, entendeu, Fabiola? professora, Oi. eu tenho uma pergunta. Assim, a professora falou que na escola às vezes acontece um acidente sem ser nem na aula da gente. Aí vamos, um exemplo. Eu tô em uma sala de aula e os meninos estão brincando em alguma outra aula e a criança cai o rosto para baixo, igual a senhora falou aí. E os professores, pelo momento lá, pelo desespero, levantaram a criança, colocaram ela de barriga para cima, tipo assim. Aí a gente é recomendável fazer o quê? Apelar para quem pode, para Jesus Cristo. Tá bom. A gente apela para quem pode. Por isso, Daniel, que eu reforço o quanto é interessante que a Lei Lucas realmente ela seja efetivamente aplicada, porque todos os professores precisam ter essa noção de primeiros socorros. Vamos pegar como atividade, já que a gente tá nesse momento isolado, né? Vamos ver se a gente consegue pesquisar junto aos professores de qualquer área que a gente conheça. Vamos tentar montar um questionáriozinho de 5 questões básicas dentro daquele questionário de pré-teste que eu mandei para vocês. Vamos tentar absorver algumas questões que a gente ache em coletivo mais importantes e vamos jogar para esse povo para a gente poder fazer a coleta de dados. O que vocês acham? Rapaz, eu não sei não. Me ouviu agora? Ouvi. Eu não entendi, não. Bacana, eu agora gostei, professora. Eu gostei da ideia, bacana. Me Qual é? explica de novo que eu perdi, eu tava atualizando o computador. Vou Roberto repetir. não entendeu o que eu falei. Repeat, por favor. Eu falei assim, Deixa eu- Roberta, se a gente tá na escola e tá tendo aula de outro professor e o acidente ocorre na aula de outro professor e eles não tomam esses cuidados que a professora falou, de imobilizar o pescoço e quando a gente chegar lá eles já tiverem ou levantado a criança ou virado ela sem ter tomado esses cuidados. Entendeu? E aí qual foi a colocação dele, Roberto? O que é que a gente faz? Se a gente estiver na escola e não tem acontecido na nossa aula, e quando a gente chegar no local, já tenham feito qualquer tipo de atrocidade, não coloquemos as mãos. Porque qualquer zebra que der, a gente vai ser responsabilizado. Tá? Então, o menino caiu, o menino quebrou, o menino se contundiu, e quando foram lhe chamar e quando você chegou, já tinham tirado ele da posição do acidente, do incidente, não coloquemos a mão, tá? É a dica que eu dou. Mas, Giza, Liga para o socorro de urgência, liga para o SAMU, para os bombeiros, para o pai, para a mãe, enfim, mas não coloque a mão. Fala, Beta. em relação a um deslocamento de ombro, por exemplo, uma pessoa está jogando vôlei, aí vai fazer o saque. Aí, quando ela rebate a bola, o ombro dela desloca. Aí tem muito disso, né? Tem gente que tem uma maior facilidade para poder fazer deslocamento de escápula clavícula ou escápula Aconteceu. clavícula útero. Né? Fazer o caimento total.
O ideal é que a gente faça a tipóia. Quando a gente for tratar de fraturas, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer as tipóias. E aí, se essa aula for nessa modalidade online, eu vou mandar Aqui tá travando. Também tá gravando. Tá falhando. Tá travando. Tá travando. Acho que a internet de Magisa bugou. Ai, meu Deus do céu. Ela tá de boca aberta aqui. Meu rapaz de telecom. Eu vou. Professora, a gente Em nome não do tá Vai de telecom. escutando. Vem aí. Ah, grande Vai. aula. Cala a boca, Samuel. Imagina, Tabata. Magisa, essa internet Agora acho que voltou. Agora muito acho que ruim. voltou. Voltou, acho. Agora dá pra ouvir. Fala de novo, por favor. Tudo. Desliguei os microfones agora, para parar de travar. Pode falar. Pronto. Certo? Então, assim, gente, primeiro, aconteceu o incidente e o acidente. Quando você chegar, já fizeram aquele rebu, já tiraram a pessoa da mão na qual o incidente e acidente aconteceu, não bote a mão. É fato. Chama o SAMU, chama os bombeiros, mas não coloca mais a mão, porque qualquer problema que der, você não vai ser mais responsabilizado. Segundo, qual foi a ideia que eu tive, né? Eu não passei para vocês um pré-teste, né? E aí, se de repente a gente pegar esse pré-teste, selecionar algumas perguntas ou mesmo assim, não vamos utilizar o pré-teste, professor. A gente vai criar algumas perguntas, 5, 6 perguntas, de maneira que seja comum para todo mundo. Cada um fica responsável por 3 professores para poder fazer essas perguntas com relação a primeiros socorros, né? E aí, depois de coletar essas informações, a gente socializar e juntar tudo num pacote só. Seria uma pesquisa meio que informal, só para a gente ver o que realmente os professores das escolas entendem por primeiro socorro, sabem de primeiro socorro, se eles têm facilidade, se eles têm dificuldade. Para qualquer professor de qualquer área, seja de português, de matemática, de ciência, enfim, para qualquer professor, né? E aí a gente deixar aberto para ele se colocar com relação a algumas questões de primeiro socorro, só para a gente poder ter alguns dados para poder conversar a respeito. Pode ser professor do IF, pode ser algum professor que você conheça que ensina no município, que ensina no estado, que ensina na rede privada, enfim. Qualquer professor, para a gente poder ter essas informações de como é que eles veem essa situação de primeiros socorros. Porque a gente que é de educação física, para a gente, nós estamos numa situação muito confortável, porque querendo ou não, a gente tem uma disciplina, né? Nós temos possibilidades de capacitações, nós temos possibilidades de aperfeiçoamento, a gente, direto ou indiretamente, nós somos ligados à saúde, mas os professores de outras disciplinas? E muitas vezes eles se esquivam dessa responsabilidade. Não, o menino caiu, chama o diretor, chama o supervisor, chama o professor de educação física, mas eles se esquivam da responsabilidade, quando na realidade o aluno, ele estando na escola, ele é de responsabilidade de todos. E a gente precisa ter isso em mente. Então, se vocês toparem, a gente deixa como atividade para próxima aula, do nosso próximo encontro, a gente selecionar essas perguntas, a gente monta as perguntas, seleciona,
para poder vocês fazerem essa pesquisa. Pode ser? Vai separar em grupo ou vai ser individual? Eu acho que é interessante individual. Eu acho que em grupo fica mais complicado, até porque se for individual, a gente vai ter uma amostra muito maior. Se cada um ficar responsável para fazer, aplicar esse questionário a 2, 3 professores, nós somos em torno aí de 27, 28 alunos, né? Então, veja, quase 60 pessoas a gente vai ter pesquisado, né? Então, eu acho que dá para a gente poder fazer individualmente. De repente, são duas amigas suas que você conhece que ensinam até em escolinha de reforço. Escola de reforço é instituição de ensino do mesmo jeito. Então, o que é que elas sabem de primeiro socorro? Será que elas sabem, pelo menos, se comportar diante de uma situação de primeiros socorros? Então, acho que a gente precisa ter essas informações. Se vocês toparem o desafio, vocês sabem que meu nome é Pronto. Meu nome também é Pronta. Ei, Margisa, aí E aí? as perguntas, a gente vai selecionar junto com você ou a gente pode escolher daquele questionário? É isso que eu quero deixar. Vamos deixar isso para a próxima aula, que aí vocês podem amadurecer a ideia, tá? Diante de algumas outras coisas que a gente ainda vai conversar, como também a gente pode utilizar daquele questionário que já está prontinho. Nada impede. Por mim, não tem nenhum problema. Mas se de repente vocês tiverem algo que vocês querem saber mais, enfim, outra ideia outro questionamento que vocês queriam fazer, de repente vocês querem tratar com os professores algumas situações problema, tipo, não, professora, vamos colocar 2 situações de primeiros socorros para colocar os professores para poder responder como era que eles fariam. Também é uma saída. Então, assim, as estratégias a gente pode estar montando no nosso próximo encontro, semana que vem. Certo? Professor, eu tenho uma pergunta em relação Ok. ao que a gente estava falando anteriormente. Em uma situação em que o aluno, a criança, ou até um colega da gente próximo, estiver tendo uma convulsão, um ataque de convulsão, e esteja só eu e a pessoa no momento, como proceder em relação a isso? A convulsão, no caso, ela está inalando algum líquido pela boca e etc. e tal. Convulsão, com saída de líquido ou não, o primeiro socorro é bem simples. Proteger essa pessoa, tipo, tirar o que tiver de lado dela, porque numa situação de convulsão, geralmente o paciente ele tende a se debater muito, né? Ele vai ter espasmos musculares. Então, é interessante que móveis sejam retirados, né? Ele vai estar no chão, e a saída é lateralizá-lo. Pelo menos, geralmente, quando a pessoa cai de convulsão, ou ela cai de lado, ou ela cai de papo para cima. Dificilmente ela cai emborcada. Mas se ela cair emborcada, você pode desvirá-la sem nenhum problema e deixar a crise passar, tá? Não se preocupe, porque crises convulsivas geralmente é questão de segundos, né? 1 minuto, 2 minutos ali, a pessoa ela torna. E aí, quando ela retornar, você vai colocá-la sentada, né? Vai abaixar a cabeça dela para poder voltar oxigênio para o cérebro e dar o tempo dela para ela poder se levantar e voltar à vida normal. Mas convulsão, epilepsia é a mesma coisa, é deixar os espasmos passar. Não tem eu vou segurar a cabeça para poder não se machucar, não. Tire cadeira, tire mesa, tire o que tiver do lado dela e deixe ela à vontade, né? Se ela estiver espumando, né, tiver saindo secreção, dá uma leve lateralizada na cabeça para ela poder não broncoaspirar, mas não tem muito o que se fazer não, porque volta. Se você está vendo que essa convulsão ela está demorando bastante, aí sim. Você está vendo,
já passa ali de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, a pessoa ainda não voltou. Então, 4 minutos não voltou, é hora de chamar o serviço de urgência, porque aí já não passa mais de um processo de convulsão, aí já entra no quadro de epilepsia, que precisa de um serviço hospitalar. A epilepsia, a gente tira a pessoa da crise epilética com administração de medicamentos. E aí essa administração é feita a nível de SAMU ou a nível de hospital. Beleza? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, Anderson. Não, é uma coisa que, digamos, acho que já aconteceu com praticamente todo mundo que já jogou futebol, e eu vejo isso bastante. Tipo, quando leva uma bola na boca do estômago e a criança falta ar, qual o procedimento a fazer? Temos que jogar para cima, outros deitam no chão. Tanto você pode, dependendo da bolada, diga-se de passagem, ou você bota a pessoa deitada, tá? No famoso papo para cima, né? A gente vai falar dessas posições agora. Ou a pessoa pode ficar sentada um pouco mais encolhida, né? Abraçadinha ali no joelho, porque essa posição, abraçada com os joelhos dobrados, flexionados, faz com que essa pessoa ela volte a respirar normalmente. E pedir para a pessoa poder se acalmar. Né? Então, Magisa, ou No qualquer caso, jogar pancada para na cima boca. não adianta muito, não. Dá o quê? Não, no caso tem pessoas que, tipo, chega por trás e fica jogando outra pessoa para cima para dar uns pulinhos. Não adianta muito, não, né? Não. É repouso. e esticar as Porque assim, pernas, que tem. quanto mais ela se agitar, mais essa respiração ela vai demorar. Por quê? Boca do estômago, como a gente popularmente fala, é a região epigástrica, né, que fica logo abaixo do diafragma.